Pronto. A importância de servir na formação do ser humano. Uma coisa que é interessante que a gente perceba, até para que a gente possa se colocar contra isso de maneira consciente, é o esvaziamento da palavra serviço na nossa linguagem atual. Serviço ficou associado a serviçal, a servo, ou seja, de alguma maneira, aquele que é inferior, aquele que se dedica diretamente ao serviço, como se houvesse uma elite intelectual e quem serve fosse de alguma maneira inferior. Infelizmente, isso ainda está muito entranhado no nosso vocabulário. Um servidor, um serviçal, um servo é considerado alguém inferior. Não é muito diferente, por exemplo, em relação ao próprio trabalho. A palavra trabalho ficou associada às suas origens, que todo mundo já ouviu falar dessa história, né? Eu não sei até que ponto é tão veraz assim. A história do tripalium, dos 3 paus que eram utilizados para tortura e tudo mais. Ou seja, com a ideia de que só trabalha e só serve quem foi obrigado de alguma maneira ou quem não teve alternativa melhor. Isso é no mínimo estranho, considerando o privilégio que é servir, como sentido de vida humano, como elemento fundamental para a nossa realização, para a nossa felicidade e para que a gente encontre o nosso lugar no mundo. Então, ao estar consciente disso, a gente pode ser um fator de transformação em relação à maneira como essa palavra é encarada no mundo atual. Pode passar? Servir e fazer diferença, ser fator de soma. Eu gosto muito de uma frase de um pensador latino, vocês já devem ter ouvido falar, Cícero que fez uma grande diferença na história pelo seu pensamento. Ele tinha uma frase muito interessante. Ele costumava dizer: certifica-te de que és fator de soma para as pessoas de cujas vidas participas. Será que se quer dizer com isso, que essa frase é um pouco complexa, construída de uma maneira meio complexa? Simplesmente que viemos ao mundo para fazer diferença na vida do outro, para fazer diferença na nossa própria vida, sairmos daqui um pouco maiores do que chegamos e fazermos diferença também para o mundo, que o mundo fique um pouquinho melhor porque nós existimos. Ou seja, não existimos em vão. E isso é lógico que para ser alcançado depende daquilo que nós fomos capazes de agregar de valor ao mundo. E agregar valor ao mundo é servir. Isso é o primeiro elemento fundamental que a gente entenda. Se não servimos, se não somamos valor ao mundo, é como se estivéssemos vivendo em vão. E a última coisa que qualquer de nós pretende, que a nossa vida seja desperdiçada, que a nossa vida seja colocada como um simples sobreviver prazeroso. Cá entre nós, essa é mais ou menos a visão da vida atual. Ou seja, sobreviver da maneira mais prazerosa possível, cada um pensando apenas em si próprio. É a lógica de uma sociedade cujo fundamento é o egoísmo. Portanto, para esse pensador que era Cícero, nós viemos aqui para fazer diferença. Isso eu acho muito legítimo, muito válido. Querer sair daqui maiores do que entramos. E querer ser fator de soma no mundo e para as pessoas que estão à nossa volta. Que se tornem um pouquinho melhores porque nos conheceram. Vamos falar um pouco mais adiante sobre isso, que é um fator bastante relevante. Né? É sentir e querer preencher os vazios que a necessidade deixa pelo caminho. Existe uma lei, que é a lei da necessidade. Todos os seres vivos têm necessidades. E essas necessidades deixam vácuos a serem preenchidos. E são exatamente os vácuos que são preenchidos pelo serviço. Aquele que se coloca como um servidor, ele vai preenchendo os vácuos que a necessidade gera. Imaginem vocês o que seria um mundo onde ninguém precisasse de absolutamente nada. Todos tivessem à sua mão tudo o que necessitam para sobreviver. O alimento, o descanso, a casa, tudo já fosse dado pela natureza, sem nenhum esforço. Gente, como dentro de um contexto como esse os homens cresceriam? Onde estaria o nosso espaço para crescermos? Em que seria fundamentado o nosso crescimento, a nossa evolução? Evidentemente seria um momento em que ficaríamos estagnados, seria um mundo onde ficaríamos estagnados. Não temos muito espaço para fazer nada. Portanto, a lei da necessidade deixa vácuos para serem preenchidos pelo serviço e muito obrigada à natureza por isso. Porque sem isso não seríamos o que somos ou o que podemos ser. Graças a essa necessidade que a vida tem. No fundo, o servidor é um servidor da vida. Ele atende às necessidades que a vida gera, que a vida demanda. E não existe coisa mais bela do que servir a vida. Por que desprezamos aquilo que não serve?
É bem assim, né? Quando fazemos aquela limpeza na nossa casa, normalmente no Ano Novo, ou alguma data que elegemos para isso, aquilo que não serve, o que fazemos? Algo que não serve para nada. Vai para o lixo, não é isso? Evidente, e é uma questão de bom senso. Porque eu conservaria algo que não serve para nada? Só que a nossa lógica, em geral, é um desdobramento no micro da lógica da natureza. Por que a natureza conservaria alguém que não serve para nada, que não serve a ninguém? Por que isso seria conservado? Esse ser seria conservado. Ele se torna um simples peso, um fardo para a conta da natureza. Uma vez eu li uma reportagem que foi feita de uma revista científica. Eles fizeram um cálculo muito interessante, gente. Imaginem uma longevidade, sei lá, de 80 anos ou um pouco mais. Eles calcularam quanto um ser humano de 80 anos custa para a natureza, para se manter 80 anos no planeta. Quanto ele consome de terra, água, ar, fogo, dos recursos da natureza, para se manter vivo durante todo esse período. E aí tinha uma quantidade que a gente teria que, pelo menos, devolver à natureza, para sermos um ser que, pelo menos, paga o seu próprio custo. Mas o ideal seria que nós aportássemos mais do que recebemos. Porque aí sim, encaixaríamos lá na categoria do Cícero, fator de soma. Nós custamos à natureza, custamos ao mundo. E o que damos em troca? Como nós agregamos valor à natureza? Porque tudo o que existe, de alguma maneira, agrega valor. Em todos os reinos, mineral, vegetal, animal, também o humano. Está aqui para agregar valor, que é exatamente essa questão do serviço. Como podemos ser, então, seres que dão à natureza um resultado positivo, que fecham no verde, como se diz? Ou seja, que a sua existência dá à natureza um ganho, não é simplesmente um gasto. Isso deveria ser uma cobrança da nossa consciência. O que eu significo dentro do plano da natureza? Se eu estou ocupando aquilo que me corresponde, aquilo que ela espera de mim. A natureza espera das plantas que gerem fotossíntese. Elas dizem presente e fazem a fotossíntese. São a base da cadeia alimentar. Ela espera dos animais que sobrevivam e perpetuem a espécie. Eles dizem presente e exercem seus instintos. O que será que ela espera do ser humano? É claro que ela espera que o homem sirva, que o homem aporte à natureza, com valores, com virtudes, com sabedoria. Através do seu trabalho, ele transmita à sociedade o que é ser um ser humano de verdade, através do exemplo da sua ação. É muito importante que a gente entenda a dupla faceta do serviço. O serviço é útil para aquele que o recebe como um serviço físico, prático mesmo. Eu ajudo uma comunidade pobre, essa comunidade é beneficiada com essa ajuda. Mas isso não é o único benefício do serviço. O benefício do serviço, talvez até maior, é o exemplo que você dá para a comunidade humana de que servir é um referencial de vida extremamente necessário. É o exemplo que colocamos no menu de opção de cada jovem que chega ao mundo. Imaginem um jovem que chega diante do mundo e encontra um menu de opções que a sociedade oferece a ele, de desfrutar, de enriquecer, de se destacar, de crescer de todas as formas, de projetar o seu nome. Pelo menos um item dessa lista tem que ser servir, para que ele possa ter essa opção. E quem coloca esse item nessa lista? Aqueles que servem. Quando você serve, você é um referencial, para que outros percebam isso como uma opção de vida, válida, digna de ser repetida. Portanto, esse é também um elemento muito importante que o serviço aporta à humanidade. O exemplo referencial do que é viver como ser humano. Tá? Não subestimem esse segundo valor, que é igualmente importante. Servir a inquietude, para não desperdiçar a vida, mas empregá-la em algo maior. Existe em nós essa inquietude, esse vácuo, que eu falo logo em seguida. Vejam bem, quem serve não sente vácuo ou vazio, que tanto faz sofrer. Nós podemos dizer, essa questão do vácuo, gente, ela é a fonte da maior parte dos problemas psicológicos graves que acossam a humanidade. A angústia, a melancolia, a depressão, casos graves de depressão, muitas vezes ansiedade. Se você pega essas pessoas, se pudesse conversar com elas para sentir o que as angustia, o que elas diriam na maior parte dos casos? Eu não sirvo para nada.
Não é isso que angustia essas pessoas? Eu não sirvo para nada. O mundo talvez fosse melhor se eu não existisse. Eu sou um fardo para as pessoas. Eu não sirvo. E aí você percebe com essa declaração dessas pessoas exatamente o que falta na vida delas. Se sentirem úteis, sentirem que estão realmente fazendo diferença, sentirem que conquistaram seu espaço no mundo, sentirem que realmente estão somando, que fazem diferença na vida das pessoas. Esse vácuo, esse vazio, que muitas vezes a gente procura em todos os lugares e não encontra uma resposta. Muitas vezes a sociedade não dá uma resposta a essas pessoas. Muitas vezes, não estou querendo dizer que isso seja negativo, é claro que tem situações onde isso é necessário. Mas muitas vezes, antes que isso se torne um elemento patológico, dopa-se a pessoa para que ela perca essa angústia sem responder ao que a angústia está mandando fazer. A angústia é uma necessidade, ela está te apontando alguma coisa, assim como a dor. Se o teu dente dói, ele indica que você deve ir ao dentista. Se a sua vista está ruim, ela indica que você deve ir a um oftalmologista. A dor indica uma necessidade. E essa angústia indica uma necessidade. Necessidade de preenchermos o nosso papel na natureza. Necessidade de nos sentirmos úteis. E nós muitas vezes não vemos isso. Alguém que te diz, eu não sirvo para nada, o que você deveria dar a essa pessoa? Em primeiro lugar, como resposta, uma oportunidade de servir. Não é isso? E quando alguém se sente assim, quão poucas vezes isso é considerado na sociedade como uma alternativa válida, como uma resposta adequada, uma oportunidade de servir. No início desse processo, antes que se transforme numa depressão já instalada, talvez só essa oportunidade de resolver esse problema. É muito difícil que alguém que esteja envolvido numa missão, que tenha noção de que está fazendo diferença, de que as pessoas precisam dele, não esteja entusiasmado com isso a ponto de não deixar vazios interiores. Percebem isso? Pessoas dependem de mim. As pessoas precisam que eu seja o que eu sou. Há pessoas que precisam que eu faça o que eu faço. É muito difícil que se abra esse vazio dentro dele. Há uma necessidade de estar presente. Há uma chamada interior para colocar a sua pegada no mundo. E nós nos completamos ao fazer. É uma questão humanista. Uma questão universal, sempre foi assim ao longo da história. Vazio existencial, é claro que pode ter outros fatores, mas muito provavelmente deve ter no meio de tudo isso uma necessidade de servir, de se sentir útil para algo ou para alguém. Isso é um elemento muito importante, vital. Os hábitos são positivos e que a gente pode desenvolvê-los. Hábitos desenvolvidos conscientemente são diferentes, absolutamente diferentes de vícios que a gente adquire de maneira inconsciente. Um bom hábito das pessoas que servem, das pessoas que gostam de servir, são as chamadas pessoas prestativas. Não é interessante esse título, esse adjetivo? Fulano é prestativo. O que significa isso? Ele presta para alguma coisa. Ou seja, ele oferece à natureza um empréstimo. Pode parecer um pouco rude, mas é isso mesmo. Ele oferece um empréstimo à natureza. Ele ajuda, ele é participante. Essas pessoas, elas criam um hábito muito interessante de, por onde elas passam, procurarem oportunidade de servir. Percebem isso? Ficam com um crivo, quase que com um alarme interno. Passam por todos os ambientes com muita naturalidade, sem que se forcem a isso. Estão sempre procurando oportunidades de servir. Em pequenas coisas que sejam. Em coisas que podem ser consideradas quase que insignificantes, ou em grandes coisas também, se essas forem necessárias. Esse crivo, essa tendência, esse hábito, faz de nós extremamente felizes. Ao final do dia, é uma das formas de felicidade mais consistentes que temos. É olhar para trás e dizer, o meu foi um dia humano. Eu vivi um dia digno de um ser humano. Deixei pegadas no mundo dignas de serem seguidas. Sabe o que você vai conquistar com isso? O sono dos justos. Quites com céus e terra, em paz com você mesmo. Eu tive um dia digno de um ser humano. E é muito interessante porque existem certas tradições do passado que eles diziam que as 3 grandes necessidades do ser humano seriam as seguintes: a necessidade ética, ou seja, de uma vida moral, a necessidade estética de embelezar o mundo e a necessidade mística de ter algum grau de espiritualidade. E vocês percebem que o serviço serve às 3?
Serviço é extremamente moral, ou seja, ético. Um homem que está sempre empático, prestando atenção, à necessidade do outro, ele é um homem ético, ele é um homem moral. É estético, porque a harmonia que a beleza traz é conquistada cada vez que servimos. Cada vez que corrigimos uma distorção do mundo, promovemos a harmonia. E é mística, porque nos aproxima daquilo que temos como maior referencial espiritual, que é a própria ideia de Deus. Sede perfeitos como vosso Pai no céu é perfeito, é o que diz a tradição cristã, não é isso? Ou seja, nos aproximamos de Deus, que é o grande doador. É aquele que presta o maior de todos os serviços, que é a própria vida. Então, as 3 grandes necessidades do homem são preenchidas quando servimos. É muito importante que a gente perceba que a gente traz beleza ao mundo. E o mundo se precisa de beleza, tem necessidade de beleza. Não só fisicamente, uma pessoa que tem o hábito de servir, ela tem uma certa, digamos assim, um comportamento padrão, poderia chamar, que é interessante. Ela gosta de deixar os ambientes por onde ela passa melhores do que estavam quando ela chegou. Já perceberam isso? É uma tendência muito boa. Às vezes em detalhes, eu entro, sei lá, num toalete de um local de trabalho que está sempre limpo, sempre arrumadinho. Nesse dia passou por ali um vândalo, espalhou papéis para todos os lados. Eu, antes de sair, sinto a necessidade de pegar um papel limpo, ir lá catar tudo, colocar dentro da lixeira, e depois fico na porta olhando a minha obra-prima. Olha que bonito que ficou isso aqui. Bem melhor do que aquilo que eu encontrei. Aquele que tem o hábito de servir vai desenvolvendo esse tipo de canal. Ou seja, ele embeleza o mundo fisicamente, mas também embeleza o mundo psiquicamente. Porque a tendência, a predisposição a servir, deixa-nos sempre com um excelente estado de ânimo. Sempre com excelente estado emocional, sempre pronto a perceber a necessidade do outro. E também eleva a consciência, ou seja, no plano mental, leva a nossa consciência para um plano de procurar fazer o melhor pelo outro, procurar encontrar as necessidades do mundo, ou seja, embeleza nos 3 planos da vida. E se existe uma coisa que nós necessitamos nesse momento, é mais beleza no mundo. Beleza moral, beleza nos atos, beleza nos pensamentos, beleza nos sentimentos, é o que mais necessitamos. Num momento histórico onde a maior parte dos pensamentos, dos sentimentos, dos atos, nem nossos não são, gente. São clonados do meio, são a mera massificação. Definitivamente, num mundo tão egoísta, aquele que tem o serviço como princípio está conquistando a sua individualidade, porque isso não é a tendência da massa. Infelizmente, não estou querendo ser pessimista, estou procurando ser o mais realista possível. Se nós pudéssemos definir o século XX e XXI na história, não poderíamos dizer esses foram séculos muito altruístas. Eu estaria falseando com a verdade, vocês vão te convir. A tônica é bastante egoísta no momento em que vivemos. Portanto, quem serve toma contramão da alienação do nosso tempo histórico. E isso é fundamental. A sua presença no mundo. Existe uma coisa que eu acho que deve ser a mais deliciosa de todas, que a gente pode ouvir de alguém em algum dia, é uma pessoa chegar para você e te dizer, graças a você. Não é delicioso isso? Graças a você. Eu conquistei o que eu conquistei, eu sou o que eu sou, eu cheguei onde eu cheguei. Deve ser uma das coisas mais maravilhosas de se ouvir. Significa que realmente você alcançou aquilo que você queria. Se foi um único ser humano que te disse isso, já justifica a tua vida. Um ser humano. Significa que você já fez diferença. Imaginem aquele que vive cultivando isso. Isso é o maior prêmio que se pode receber. E imaginem o contrário. Alguém que chega para você e te diz, apesar de você, eu sou o que sou. Uma sociedade predadora e egoísta, competição é a lei. Portanto, para que alguém cresça, ele tem que driblar todos os concorrentes que estão tentando derrubá-lo. A vitória é sempre solitária. Para você vencer, você tem que estar de pé sobre um monte de fracassados. Vocês entendem essa ideia? Imagine que você chegue para um amigo e diga, eu participei de uma maratona, tirei em primeiro lugar. Ah, que maravilha, meus parabéns, foi mesmo? Foi. Quantos concorrentes tinha? Tinha 1000 concorrentes. Quantos chegaram em primeiro lugar? Todos, todo mundo tirou em primeiro lugar, todo mundo venceu. Ah, acabou a graça. Que graça tem? Todo mundo venceu, então tem graça a sua vitória. Não é isso? Porque a vitória, para ter gosto, ainda que você tenha feito o mesmo tempo, a mesma marca,
Mas a vitória, para ter gosto, tem que ser conquistada em cima de 999 derrotados. Tem que ter 999 fracassos para que a tua vitória tenha algum sabor. A gente só sabe ganhar sobre e não ganhar junto. O servidor é aquele que procura ganhar junto. E isso, como falamos, é a contramão da sociedade. Portanto, as pessoas estão muito machucadas de tanto estarem sendo pisoteadas, usadas como escada, usadas como meio para que outros cheguem ao seu sucesso tão esperado. É muito marcante na vida de alguém encontrar com uma pessoa que quer não outra coisa, mas apenas servir desinteressadamente. Isso é um elemento que marca toda a vida de uma pessoa. Vou contar um caso para vocês. Dentro da oratória, a gente sabe que as historinhas são o que a gente mais lembra, então eu gosto muito de utilizá-las. E essa é uma história que, pelo menos aparentemente, é real. Eu li numa revista de cunho científico. Diz que, num determinado momento, eles fizeram uma experiência bastante cruel, inclusive, com cobaias, onde colocaram essas cobaias dentro de uma bacia d'água e contaram o tempo que elas se debatiam antes de se afogar. Aí contaram, digamos que elas tenham se debatido 5 minutos, depois tiraram elas de lá, deixaram que secassem, que se recuperassem, tá vendo? E aí depois recolocaram uma dessas cobaias lá dentro da vasilha d'água. Essa cobaia que foi recolocada, ela se debateu por 10 minutos, o dobro das anteriores. Sabe por quê? Ela tinha esperança de já ter sido salva anteriormente. A esperança fez com que ela redobrasse a força contra a adversidade. Ela se debatia por 5 minutos, se debateu por 10, porque alguém já a tinha salvo em algum momento. Ela tinha esperança de que esse alguém voltasse e viesse salvá-la novamente. Imaginem o que é isso. Quando você ajuda alguém, você não só ajuda naquele momento, você alimenta a esperança daquela pessoa de vir a ser ajudada novamente, portanto ela dobra a sua capacidade de lutar contra a adversidade. Não é incrível isso? Não é simplesmente um momento o serviço que você fez. Você dobra a possibilidade dessa pessoa lutar contra a adversidade. Porque ela sabe que um dia ela já foi ajudada. E, portanto, existe a esperança de que isso volte a acontecer. Eu achei isso sensacional e muito interessante, muito estimulante para que a gente encontre valor naquilo que fazemos como servidores. Damos um ânimo para que a pessoa redobre o seu esforço contra a adversidade.